Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Belo domingo de sol que faz aqui em São Paulo, pelo menos. Um solzinho não muito quente para animar o nosso domingo, que vai ser extremamente coerente no mês de novembro, que a gente está aqui pensando o mês da consciência negra, né? O que acontece no mês da consciência negra? Por que será que existe esse mês da consciência negra? O que é o movimento negro no Brasil, né? Às vezes as pessoas, principalmente as pessoas não negras, às vezes até as pessoas negras não sabem bem o que é o movimento negro, não entendem por que existe o movimento negro e nem sabem o que esse movimento negro pode fazer por eles ou fazer com eles, né? Que é o mais interessante do movimento. Só que o movimento negro é muito estruturado, ele já existe há muitos anos, é, com personalidades incríveis que fizeram história no Brasil, mudaram as nossas vidas, e a gente vai se aprofundar um pouco mais com os nossos baluartes, com os nossos... Hoje, duas das principais lideranças históricas do movimento negro que fundaram o Movimento Negro Unificado no Brasil e criaram todo que trouxeram, inclusive, a ressignificação da palavra negro, né? Então, quando o Brasil começa a pensar negro é lindo, negro é raça, negro, poder para o povo negro, significa também que havia estigmas da palavra negro, que o movimento negro, com muita luta, durante muitas gerações, foi ressignificando essa palavra negra, e hoje as pessoas usam tanto negro quanto preto dentro de um lugar politicamente reivindicatório, né? Como ocupar os seus espaços, como lutar pelos seus direitos. Então, a gente vai conversar com o Milton Barbosa, que é o coordenador nacional de honra do MNU, Movimento Negro Unificado, um dos fundadores do MNU, educador social, colaborador da Amparar, Associação de Amigos e Familiares de Presos, e da Cooperativa Granja Julieta. A gente vai conversar com a Regina Lúcia, que é especialista em educação para as relações étnico-raciais, educadora popular, coordenadora estadual do MNU, colaboradora da Amparar, Associação de Amigos e Familiares de Presos, e da Cooperativa de Catadores Granja Julieta. Ela integra também a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. E antes eu queria pedir para a Marília e para o Emílio entrar aqui na live também, porque eu preciso dar uma palavrinha especial com a Marília e com o Emílio. Entra aí na live, Emílio. Entra aí, Marília. Entra aí na live, Marília. Antes da gente começar hoje, a gente tem que ter uma... Enquanto a Marília está se preparando para entrar na live... Ela vai entrar aí, dona Tereza? Marília, pra você entrar na live? Ela vai entrar na live? Pergunta para ela se ela vai entrar, que a Marília às vezes não quer aparecer na live. Ela vai entrar na live? Ela quer entrar na live hoje. Ah, ela vai entrar? Então tá. Ela vai. Então, gente, antes a gente precisa aqui ter um papo muito sério, porque hoje é um dia muito especial e a gente precisa aqui cantar parabéns para nossa amiga Regina. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Regina, a gente te ama. Parabéns, Regina. Parabéns, querida. Beijo. Um abraço. Eu sempre gostei muito do meu aniversário. E esse ano eu achei que seria um aniversário muito difícil, dado as circunstâncias que nós enfrentamos. Mas o carinho, o afeto dos amigos, da família, que fez um bolinho, meu neto, minha nora, minha filha, deixou o meu aniversário leve e gostoso, como sempre foi para mim. Então, foi muito bom que, já nesse ano, comemorar aniversário já é bom, né? Porque esse ano está muito difícil. E no dia do meu aniversário ainda a gente recebeu a notícia da derrota do Trump.
Então, é muito presente, né? Ficou bonito. É, não é à toa, não é à toa que esse presente da primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos veio no dia do aniversário da liderança do MNU, Movimento Negro Unificado. Então, Regina, já fala um pouco de toda essa conjuntura, já que a gente começa por aí hoje, aí a gente vai conversando sobre as outras coisas. Como que é isso, Regina? Como que é para o Movimento Negro Unificado? Como que era lá em 1940 e se visualizava uma vice-presidência negra no Brasil, nos Estados Unidos? Como que era essa história? Então, o Movimento Negro Unificado foi fundado... Cadê? Foi ela maior, né? O Movimento Negro Unificado foi fundado dia 18 de junho de 1978, durante a ditadura militar. E é muito importante que as pessoas saibam que era um assunto que a ditadura militar colocava, sufocava, na verdade. Era proibido falar de racismo, da questão racial durante a ditadura militar. E dia 18 de junho, por conta de dois acontecimentos, que foi a morte do jovem, a morte por tortura na 44ª Delegacia de Guaianazes, do jovem Robson Silveira da Luz, e da proibição de 4 garotos negros do time de voleibol infantil do Clube de Regatas QT em Crato, esses dois acontecimentos levaram a que as pessoas discutissem, depois de você pode abordar isso mais devagar, e fundasse o MNU com o intuito, na verdade, de discutir politicamente o racismo e a questão racial, o racismo brasileiro e a questão racial. E resolveram fazer um lançamento público, dia 7 de julho, nas escadarias do Teatro Municipal. Esse lançamento público é um fato histórico, porque era proibido fazer reuniões políticas durante a ditadura militar, e esse ato juntou 2.000 pessoas nas escadarias do Municipal. E naquele momento, em 78, a gente lutava contra o racismo nos meios de comunicação, contra a tentativa de invisibilização do negro nesses meios. A gente lutava, a gente propugnava, né, o fim da discriminação racial no trabalho, o fim da violência policial. Estava lá como proposta de pauta o ensino da história da África e dos afro-brasileiros, e todas essas questões que, nesses últimos 42 anos, pautaram a movimentação do povo negro no Brasil. E isso resulta de que hoje nós conseguimos, 42 anos depois, nós conseguimos ter um resgate da história e da contribuição do negro para o processo civilizatório no mundo e no Brasil. A gente tem a Lei 10.639, que coloca o ensino da história da África, e isso não é qualquer coisa, porque a educação, a história brasileira era uma história extremamente eurocêntrica, e hoje nós temos uma produção abundante para falar da nossa história, ainda temos que universalizar isso, mas já caminhamos 100 anos-luz, né? No sentido de construir a história da contribuição negra. Nós temos, ainda não implementado, mas nós temos uma portaria que fala
da implementação e do cuidado com a saúde da população negra. Nós temos a tipificação do racismo, a lei de cotas e uma série de coisas. Mas isso, em 78, era impensável. Como era impensável, mesmo com toda a luta, nos Estados Unidos, alguns anos atrás, ter um presidente negro. A gente teve o Barack Obama e hoje os Estados Unidos elegeu um presidente e uma vice-presidente negra. Uma mulher num país que acaba de sair, está saindo de um governo extremamente misógino, racista, machista, de extrema-direita, que é o governo Trump, e entrando uma mulher negra de vice-presidente, né? A gente não pensava nisso em 78, como não pensava até muito pouco tempo atrás, né? Mas isso é resultado e produto da caminhada que os negros, da luta que os negros têm levado e tocado no mundo. Tanto que o voto negro foi decisivo para a derrota do Trump nos Estados Unidos. Voto negro, apesar de que a população negra nos Estados Unidos é minoria quantitativa, eles foram decisivos. A ida para a rua, os protestos contra a violência policial foram decisivos na derrota do Trump. Então, acho que é um pouco isso. É isso aí. Quem fala? Dona Tereza. Bom, a gente estará. Bom dia a todo mundo. Como? Quem não está, quem está chegando, quem vai chegar, e tenha um bom dia. Então, como a gente está conversando, né, ouvindo, nesta época que a Regina está falando, eu também, a gente já estava por aí, e lá na Zona Leste mesmo, a gente tinha um movimento muito forte desta época da moradia, né, da habitação. E como sempre, eu acho que moradia é casa primeiro, tem que ter casa primeiro para depois outras coisas. Então se ocupava muitas terras ali, né? E as coisas de todo, por isso que a nossa casa é casa de passagem, porque todo mundo que ia para as ocupações ali da região, ali do Itaim Paulista, Goianazes, São Miguel, passava lá na nossa casa e deixava as coisas. E nesse nosso crescimento, tivemos algumas perdas, né? Como lá em Goianazes mesmo, no Itaim Paulista, lá no Jardim Nazaré, mais próximo por ali. Na época, perdemos o Adão. Não sei se lembra, o companheiro Adão, né? Que era à frente da habitação. A gente estava ocupando as terras ali, mataram o Adão e fez um auê danado, mas depois a gente conseguiu ficar nas terras que era nossa, de direito. Depois conseguiu-se os prédios, fizeram-se os prédios, mas foi luta da gente, luta nossa, luta de fato. A gente tem uma história para contar aí, para ver se daqui para frente os negros, as negras, nós nos unimos mais, conversamos mais, e que nos conhecemos mais, e lutamos mais, e vamos continuar construindo. Por isso que estou falando isso no passado e hoje, como estamos hoje, como é que está essa meninada hoje, como é que a gente está conseguindo levar a nossa história hoje, né? Então isso também é coisa para a gente começar a pensar, porque tivemos várias perdas lá na nossa ocupação de terra por aí. Isso só é o Adão que ficou muito marcante, porque um dia antes eles tinham passado lá em casa, tomado café, guardado as ferramentas e subiram para a ocupação. E ali na ocupação aconteceu essa tragédia ali, um militar lá, do prefeito na época, matou o Adão, mas ficou um marco, né? Lá hoje chama Lírio do Itaim. Então é história. Dona Tereza, e a senhora, Dona Tereza, conta um pouco pra gente, assim, como que a senhora sentiu essa mudança, assim? A senhora sentiu alguma diferença quando viu essa vice... a senhora falou que não viu, né, que está sem televisão, mas a senhora ficou sabendo quando, como, da Kamala,
assumir a vice-presidência dos Estados Unidos. Não, e eu como não é para a fiquei, senhora? eu fiquei Como? sabendo hoje, né? Não estou preocupada. Não, olha, gente, isso é uma coisa que é para deixar a gente bem feliz. A gente fica bem feliz sabendo do nosso crescimento, sabendo que a gente está avançando a nível mundo. Isso é muito bom. Fiquei muito feliz por isso. Mas é isso mesmo. É bom. É muito bom saber que a gente está crescendo a nível mundo. Que a nossa cor, nossa raça, o nosso jeito de ser vai devagarzinho ocupando o nosso espaço, que é nosso, não é de ninguém, o espaço é nosso. Temos que ocupar ele. Temos que fazer valer o nosso direito. E é muito bom, gostei muito, viu? Milton, bom dia, Milton. Milton tá Bom dia. tá com vergonha, Milton? Milton, responde pra gente um pouco. Nessa caminhada toda aí do movimento negro unificado, hoje em dia tem gente que fala em negros em movimento. Existe uma diferença, movimento negro ou negros em movimentos? E por que as pessoas falam sobre isso assim? O movimento negro são setores organizados, entendeu? E quando se fala de negros em movimento, é a sociedade como um todo avançando, criando novas formas de expressões, de trabalhos, entendeu? E, logicamente, o movimento negro unificado foi um dos que teve um papel preponderante, porque na década de 70 nós começamos a fazer discussões, antes do movimento negro unificado, nós fazíamos discussões com os negros velhos lá da Frente Negra Brasileira, José Correia Leite, Henrique Aguiar, Henrique Cunha, Jaime Aguiar, Caiu, acho que caiu. Fernandes, tínhamos conversa com a Teresa Santos, que esteve ajudando a revolução em Angola, entendeu? Nós tínhamos reuniões com os revolucionários africanos que às vezes estavam foragidos no Brasil aqui. Nós fazíamos discussões e trabalhos culturais com eles, né, no Centro de Cultura e Arte Negra. Aí depois, quando criamos o Movimento Negro Unificado no dia 18 de junho de 78, entendeu? A coisa começa a ter uma ação mais organizada, mais direta, entendeu? E ganhou vários setores, né? Tinha um pessoal no Negro Socialista, né? Tinha na entidade Aumenta um pouquinho o som e fala baixo, né? Então, que nós nos reunimos no Centro de Cultura e Arte Negra, tá? E o caso do Robson Silveira da Luz, que era um trabalhador, pai de família, ele foi preso, acusado de estar roubando fruta na feira, foi torturado, vindo a falecer no 44º Distrito Policial de Guaianazes, sob a direção do Alberto Abdala, delegado Alberto Abdala. Então, isso revoltou a juventude negra da época e nós resolvemos criar um movimento para responder a esse tipo de ação. Teve o caso de discriminação racial de 4 garotos do time infantil de voleibol do Clube de Regatas Tietê. Então, o segurança, os meninos quiserem entrar na piscina, o segurança não deixou, e falou: se deixar esses 4 garotos entrar na piscina, imediatamente, sem sócio, saem. O técnico ficou pau da vida, teve racismo, trouxe para o movimento. Então, esses foram os motivos imediatos da criação do movimento. Quando nós estávamos fazendo a mobilização para fazer o ato público do 7 de julho, foi morto o operário Milton Lourenço no bairro da Lapa. Então, foram esses motivos que levaram a nossa mobilização, a articulação em todo o país, né? E até a nível internacional. As pessoas voltavam dos Estados Unidos, da Argentina, da Europa, e falaram que viram nós fazendo aquela manifestação em pleno 7 de julho, em época de ditadura militar, nós estávamos lá enfrentando, né? Denunciando o racismo no Brasil. E hoje nós desenvolvemos um processo vitorioso, a partir daí surgiu uma infinidade de grupos. Então, hoje, o negro se organiza no país todo. Nós, negros, somos a maioria da população, né? Enfrentamos um racismo cotidiano,
o MNU apontou que tinha que enfrentar a violência policial, tinha que enfrentar o racismo na admissão de emprego, o racismo no mercado de trabalho, se pagava menos para o trabalhador negro, não é? A questão das empregadas domésticas, o racismo nos meios de comunicação, tá? Tá aí hoje, os negros começam a entrar nesse espaço, mas sempre foi um espaço de brancos, e infelizmente eles usavam para discriminar, e agora está sendo contestado. O racismo no ensino oficial, não é? Sempre se fizeram todo um auê com a Europa, que invadiu a África, a Ásia, a terra dos índios, mataram milhões de pessoas, não é? Essa sociedade toda deve reparação histórica à população negra, indígena, ao mundo lá da Ásia, né? Então, essa coisa, o movimento negro unificado sempre veio apontando que tinha que se fazer esse enfrentamento, e hoje nós estamos aí vivendo um processo, com certeza, vitorioso, e nós vamos dar um rumo para todo esse país. Na realidade, o africano, o Brasil, onde é o segundo país, a maior população negra do mundo. Tem a Nigéria, que é o segundo é o Brasil. Né? E os africanos no Brasil sempre foi quem fizeram tudo. Né? Esse país, de fato, a raiz é, acima de tudo, africana. Mas eles sempre tentaram nos esconder, sempre tentaram nos dominar, nos explorar, e nós estamos derrubando isso, e o movimento negro unificado foi fundamental para esse tipo de coisa, e ainda é fundamental para esse enfrentamento. Então, é isso aí, né? Não vai falar muita coisa, nós fizemos um trabalho sistemático, tem formação de quadros, tem cursos, né? Seminários e tudo mais, que a gente amplia essa discussão, aprofunda. É importante dizer, acho, Marcos, que grandes lutadores estiveram dentro do MNU nessa luta de 42 anos, não é qualquer coisa. A gente teve no nosso seio Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Sayonara, uma série de pessoas, lutadores, Luísa Bairros. É importante dizer que grandes lideranças, por exemplo, a dona Tereza falou do movimento de moradia na Leste, a gente teve uma figura maravilhosa, que foi uma liderança da favela da Vila Formosa, seu Manuel, nos quadros, e ele organizou, na verdade, a favela da Vila Formosa, a resistência na favela. A gente tem lutadores pelo Brasil inteiro, né? Na linha de conquista da moradia, saúde, educação para a população negra. Então, a gente tem muito orgulho desses 42 anos de trajetória do movimento negro unificado. E a cooperativa da Teresa Julieta foi uma das nossas... Não só a cooperativa, eu acho que a gente tem que dizer que quando a gente combate o racismo, a ação tem que ser em diversas frentes. Então, hoje, uma das lutas mais importantes que a gente leva, por exemplo, é o genocídio da população negra, né? E enfrentar o genocídio da população negra significa lutar por dignidade no emprego, na moradia, e a ação dos catadores, que é, na sua grande maioria negra, é importante porque consegue dar trabalho para quem essa sociedade não enxerga. A luta, por exemplo, contra o encarceramento, que a gente faz junto com a Amparar, é importante porque uma das faces do genocídio é o encarceramento em massa. Se a gente for nas cadeias desse Brasil, que
a gente não dá nem para falar o que é o cárcere nesse país. A degradação, a situação do cárcere nesse país, a superlotação, não dá nem para falar. E se a gente for nas cadeias desse país, a gente vai ver que grande parte são jovens, muito jovens, negros. É uma luta também. Então, é uma luta que a gente faz, a luta contra o racismo é uma ação em várias frentes. E por isso é importante, por isso a gente chegou, eu e Milton, nem sei quantos anos já, na cooperativa de catadores Granja Julieta, porque lá a gente trabalhava pelo resgate da dignidade daquela população jogada para a marginalidade, a gente trabalhava para conscientização, e o ambiente é um ambiente de solidariedade, é um ambiente de que um se salva e salva também o outro. Então, é muito importante para a gente isso. Então, Regina, como eu te falo, né, sempre as cooperativas... a Mara eu conheço há muitos anos, né? Quando a Mara começou, porque eu sou itinerante, a gente não para. No meu caso, eu não paro. Eu gosto de estar a todo canto, em qualquer lugar, ao mesmo tempo. E agora, com esse nosso veículo, ficou mais fácil, né? Fica fácil. Teve uma época, num dia desse, eu estava no Rio de Janeiro, e tem a catadora lá também, que é a catadora artista, que é a Aline. Ela pega todas... A gente estava pintando a escadaria lá do Morro da Providência. E ela faz um trabalho lá com a reciclagem diferente. Recicla-se as tintas. Né? Ela pega as latas de tinta, tira o resto da tinta, que quem faz uma pintura, sempre sobra um resto de tinta na lata. Então, eu fiquei lá um tempo, fazendo esse trabalho que ela já faz, a Aline, não é uma cooperativa, que eu sou uma catadora avulsa, tem associação lá, que é a Casa de Passagem, mas no meu caso eu sou uma catadora avulsa, porque eu nunca pude estar numa cooperativa, eu não pude estar em lugar nenhum, porque eu acho que já nasci aposentada, e você sabe, né, Regina, pessoas aposentadas não ficam na frente das cooperativas. Então eu sempre estou do lado, e sempre caminhando. E lá no Rio de Janeiro a gente tem esse trabalho lá, com uma catadora artista, negra, Aline, lá a gente foi para lá exatamente para fazer esse trabalho. Então, é muito interessante esse resgate. E a população é negra, viu? Não tem como a gente dizer que não. Não tem a gente dizer que quem faz esse trabalho da retirada do resíduo de qualquer canto, sejam brancos, que não são. Eles podem até vir, ficar um pouco, mas não ficam. Mas isso é trabalho mesmo ainda feito só por negro, graças a Deus, né, que a gente é resistência, a gente não dá um não por vencido. Eu digo para você, porque nasci aposentada, porque eu tenho uma deficiência visual, enxergo muito pouco, e sou chagásica, tenho doença de Chaga. Então, eu não tenho à frente aí assim, de ser na frente de presidente de nenhuma associação, de nenhum estabelecimento, né? Mas a gente, na frente, junto com as lutas, a gente está. Isso aí não tem aposentadoria que segure, não tem doença que pare. Então, e é muito bom até falar com a Aline, com certeza ela está nos ouvindo, nos assistindo lá no Rio, que se a gente não tivesse esse veículo, eu estaria aí circulando aí pelo Brasil, né, falando alguma coisa da gente, do negro. Então, eu vi a pintura da escadaria do morro. Lá do Morro da Providência. Você viu? Eu vi. É feito por uma mulher e as crianças. A Aline. Eu vi. E, infelizmente, ela perdeu a mãe para a Covid. Por isso ela ficou, dona Tereza, se cuida, que agora a gente só tem a senhora aí no nosso meio. Que a senhora Falei, não, gente, eu também tenho vocês. Então, a gente pinta aquela escadaria lá com resto de tinta. Pode procurar saber mais aquilo lá, e as crianças que fazem o trabalho também junto, né, para sair um pouco da violência, para desestressar um pouco. Eu acho, dona Tereza,
que é interessante a senhora ter falado dessa coisa de que é uma catadora avulsa e tal, mas é um outro trabalho que a gente tem que fazer. O Brasil tem que reconhecer o trabalho que a população negra desenvolve com a reciclagem, que é um trabalho, na verdade, de ação, de manutenção do ambiente, de manutenção, e é a população negra que faz para a sociedade brasileira, porque trabalhar os resíduos, trabalhar a questão do lixo, da reciclagem, é uma ação de manutenção do meio ambiente, do ambiente do Brasil, que a população negra faz para esse país. Então, para você ver que é toda aquela... ninguém ia saber que aquela escadaria é pintada com resto de tinta que os ricos pintam as casas e jogam o resto da tinta fora. E a gente pega aquela lata, recupera a tinta e pinta a escadaria toda lá, né? Pode ver que lá tudo pintado, tudo bem bonito. E as latas a gente vende para outro grupo de pessoas. Então... E é importante dizer que esse resíduo de tinta ia intoxicar o meio ambiente, porque os produtos que estão lá dentro da tinta são produtos que intoxicam terra, que intoxicam várias coisas, e é a população negra que tira isso de envenenar o mundo. As pessoas precisam saber disso. Não, mas é por isso que eu estou falando, esse nosso veículo é muito bom, que a gente fala com todo mundo e todo mundo vai nos ouvir, vai nos ver. Esse nosso veículo é muito bom, porque a gente está falando com todo mundo. E o que a gente faz? E é os negros, sim, tanto é que eu fui lá para o Morro da Providência, fiquei um tempo lá, conheço bem a violência do morro, conheço bem como é tratado as crianças, e conheço bem como a gente tira essas crianças do impacto da violência, a gente trabalha, primeiro a tinta, conversa com as crianças, conversa com a família, a gente conhece, é 100 mil lá no Morro da Providência. E a Aline está fazendo um trabalho muito interessante lá. E eu fui convidada para ir para lá e fui, e a gente fui conhecer, né? Fui mesmo ela estava meio que precisando de um estímulo. Mas, dona Tereza, eu sozinha, como é que a gente faz? Eu falei, não é você sozinha. Você sozinha, uma andorinha sozinha não faz verão, mas acorda o bando. Bora acordar esse bando? Bora falar que nós existe? Bora falar que a gente faz a diferença? Então, isso está sendo impacto das cores, chama o projeto dela. Tanto é que esse nosso ajuda, que vocês, assim, você compra o nosso documentário e nos dá essa compra, né? E a gente vai estar ajudando essas pessoas, porque no meu caso eu circulo, viu? Daqui a pouco, passa essa pandemia, daqui a pouco eu estou voando lá para o Rio de Janeiro, para Pernambuco, para Triunfo, onde tem uma negra trabalhando, prestando trabalho, me chamando, lá estou. É uma honra a gente estar aqui com tanta sabedoria, com tanta luz, com tanta história. Quem estiver chegando agora, ou quem está assistindo, lembre-se de nos ajudar a divulgar e doar para catadoras.cinevozes.com.br. Esse é um site que a gente montou para ajudar as ações da Mara e da Dona Tereza durante essa pandemia. Então, quando você colabora no site, você consegue assistir o documentário #NossaFamília. Né? Um documentário que vai mostrar para vocês um pouco mais da história da Mara e da Dona Tereza, que fizeram nada mais, nada menos do que uma adotou 25 filhos e a outra 45 filhos. Esse número 25, 45 às vezes vai aumentando, né? Quando a gente fez o documentário era 25, 45. Então, esses números às vezes vão mudando aí. Dona Regina, você ainda não viu o documentário, né? Mas a gente precisa que você veja o documentário para dar o seu depoimento do documentário, né? Ah, sim. É que vocês, a Dona Tereza não sabe, mas você, Marília, sabem
eu tenho andado com muito mais dores do que normalmente. Eu tenho fibromialgia, tenho artrite, artrose, mas no começo da pandemia, o médico me retirou todos os remédios anti-inflamatórios de dor que eu tomava, que não eram poucos. Então, aumentaram muito as dores. Então, eu estou bastante limitada na minha ação. Tenho feito muitas lives, estava falando para a Marília, tenho feito muitas lives, mas é bastante difícil para mim. Então, por isso que eu ainda não vi. Eu tenho feito muito menos coisas do que habitualmente, porque antigamente o que eu fazia? Tinha dor, tomava um comprimido e saía para a vida, entendeu? Agora o médico retirou porque diz que os anti-inflamatórios diminuem muito a imunidade. E para passar por esse período de pandemia, se eu por acaso contraísse Covid, seria muito difícil resistir. Então, ele retirou tudo. Então, eu estou há 9 meses sem tomar remédio para dor, anti-inflamatório, numa situação bastante... Mas não deixo de estar na luta, né? Então, é por isso que estou com uma ação bem limitada, mas vou assistir sim. Não, tudo bem, não tem problema. Regina, Milton e Dona Teresa, quando as pessoas às vezes vêm falar de racismo, a classe média alta às vezes não reconhece a existência do racismo. Eles acham que se eles têm uma empregada, um empregado, um motorista, eles estão fazendo uma política antirracista. A classe média pobre, mais pobre às vezes, que pega ônibus lotado, que acorda 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, se vê numa situação de pouca dignidade humana, e aí ela não se sente vítima, ela não se sente que o racismo é diferente, né? Ela não sente a existência do racismo, porque ela passa por alguns protocolos bem sem dignidade humana, né? Pegar ônibus lotado, às vezes não ter dinheiro para pagar a conta, ter que... Como que a gente explica, tanto para essa pessoa da classe média alta, que acha que porque ela contrata pessoas, tem uma empregada negra ou um motorista negro, ela não é racista, e como a gente explica para essa outra pessoa que acorda 4h30 da manhã, pega ônibus lotado, mas é branca, é de pele bem clara, de cabelo bem liso, o que é o racismo? A pergunta é para os três, tá? Começar, Dona Tereza, ou eu começo? O Milton Pode começar aí. Pode começar aí, Regina. Max, o racismo é um projeto de opressão e dominação. A gente precisa saber isso. Então, as cabeças pensantes da elite brasileira sabem exatamente o que é o racismo. Eles fizeram uma construção muito sofisticada para que a população negra não se percebesse vítima do racismo e para que as populações que não sofrem o racismo, como a classe média branca, etc., não se percebessem partícipe desse processo de opressão. Então, primeira coisa, conhecer. Por isso, a nossa luta tão grande por espalhar a nossa história, por espalhar a contribuição do negro, por espalhar a nossa produção em todas as áreas, e ainda assim, hoje, é muito desconhecida. Então, a pequena classe média não percebe a ação do racismo porque ela é extremamente sofisticada. Como diz o Kabengele Munanga, o racismo é um crime quase perfeito. Se não existisse a população negra resistindo, se não existisse o movimento negro denunciando, ele seria perfeito. Mas eu digo o seguinte, Max, e aí a importância, acho que, do movimento negro,
da ação de pessoas como a Dona Teresa, como a Mara, que trabalham pelo resgate da dignidade da população preta, pobre, periférica, marginalizada, daí a importância, porque, por exemplo, há 42 anos atrás, quando o MNU foi fundado, era impensado que a maior emissora brasileira fizesse, por exemplo, um Globo Repórter especial sobre a questão racial, como aconteceu de todos os jornalistas da bancada, que passou na Globo News e depois foi reprisado no Globo Repórter, como um programa especial, toda a bancada de jornalistas negros, com comentaristas de todas as ordens, entendeu? Era impensado há 42 anos atrás que isso acontecesse. Por quê? O negro não estava na televisão, o negro não estava nos meios de comunicação, e quando estava, era de forma estereotipada, era sempre o bandido, o escravo, né? Nunca era o médico, o doutor Juliano Moreira, que tem uma importância imensa da medicina e que os estudantes de medicina brasileiros não conhecem, nunca era a Virgínia Bicudo, que tem uma importância imensa para a discussão da questão racial na psicologia, nunca era a Chiquinha Gonzaga passou na Globo como uma mulher branca, a Regina Duarte, e a Chiquinha Gonzaga tinha o Milton de Pele, que era uma musicista à frente do seu tempo, a primeira mulher a viver de música nesse país, nunca era um médico que conseguiu separar siameses e eles conseguiram sobreviver, nunca era. Então, essas questões, e assim, a naturalização do racismo, da opressão racial, da discriminação, a naturalização da violência que está embutida no racismo e na discriminação racial, faz com que essas pessoas não percebam. Então, a gente tem que todo dia, toda hora, ter uma Dona Teresa falando para o menino no Morro da Providência que ele tem direito à dignidade. A gente tem que ter o Milton nas palestras, a gente tem que ter Reginas, Petronilhas nas salas de aula, a gente tem que ter o Max no teatro, no cinema. A Marília me ajudando aqui. A gente tem que ter a Marília produzindo cultura, a gente tem que ter a Mara botando o dedo na cara dos políticos, falando desaforo. A gente tem que ter a gente sendo mostrado cotidianamente para desnaturalizar a violência do racismo e para passar conhecimento da nossa produção para o Brasil e para o mundo. Este é o caminho. A gente já tem muita gente acordando, né? A gente já tem muita gente acordando. Agora, o que a gente tem também, Max, é que tem os racistas, que são pessoas que, apesar de não terem pensado a ideologia do racismo, se beneficiam dele. E a gente tem o resto da humanidade. E o resto da humanidade não tem que só não ser racista. O resto da humanidade tem que ser antirracista, porque o racismo é uma doença que adoece toda a sociedade. É isso mesmo, porque o racismo, por exemplo, eu vivo de contar história, né? Eu vivo de falar o que aconteceu, o que de fato vivi. Na minha época de adotando os primeiros meninos, ou a segunda turma de meninos, eu tinha os meninos brancos e tinha o meu filho, que é negro, e eles tinham a mesma idade. Então, tinha as entrevistas de adoção. Um dia fui para uma entrevista de adoção, levei os dois, levei o Eduardo e levei o Paulo. O Paulo é branquinho. O Eduardo é negro, né? Meu filho, biológico. O Paulo também é meu filho. Levei os dois para uma entrevista de adoção. Chegando lá,
entra numa sala, conversa, vai, conversa, vem, chega assistente social, ele fala, mas por que a senhora quer adotar mais um, se a senhora já tem um filho? Mas olhou para o meu filho negro, perguntou por que eu quero, pensou que o meu filho branco, que não era o que estava sendo adotado. Aí o Eduardo disse, não, mas eu sou filho também da minha mãe. Minha mãe está adotando Paulo. Foi, meu Deus do céu, ali já conheceram, os dois já conheceram o racismo. Os dois já se entenderam como é ser uma coisa e outra coisa. Eles pensaram que eu tinha o Paulo como filho e estava adotando o Eduardo como adotivo. Que eles dois nasceram no mesmo ano, no ano de 70. Aí eu estava lá numa entrevista que eu demoro para levar isso para entrevista de adoção, né? Eles têm que começar a entender primeiro o que é ser adotado, o que é ser uma adoção. E nessas entrevistas teve esse juiz, assistente social, que fez essa pergunta. Até hoje ficou gravado na cabeça deles. Paulo, infelizmente, eu perdi num acidente de caminhão. O caminhoneiro morreu num acidente de caminhão. E o Eduardo não esquece nunca isso. Mãe, mas como é que é? Como é que ele pensou que eu estava sendo adotado? Então, porque na adoção, os filhos ficam iguais. Né? Só que porque o Paulo é branco, ele pensou que como é que uma negra vai adotar um moleque branco desse jeito, ainda passar pelo juiz, ainda ter essa cara de pau de passar pelo juiz e querer fazer tudo dos papéis? E é isso assim, é por isso, estou falando, nós negros temos que gritar muito e falar muito alto. Eu sempre falo com eles que negro é negro. Aí, quando eu estou conversando, quando eles eram criança que perguntavam, agora já não perguntam, né, que já sabem, e os filhos já sabem explicar para os netos. Eu sempre falei, negro é raça, e preto é cor. Então, negro é raça e preto é cor. Pode ver se faz uma diferença, né? E quando... Aí o Paulo, muitos outros branquinhos, que também tem na família, graças a Deus. Mas, mãe, por que a gente só é branco? Branco é raça e branco é cor? Falei, branco é raça e branco é cor também, vai. Para ficar mais clara a situação. Mas eu sempre disse para eles, negro é raça. Que somos uma raça de negro. E é preto. É cor. Então, aí eu sempre explicava para eles esse tom logístico, né? Porque 50 meninos, 50 meninas, mais todo mundo da rua para fazer pergunta, eu tenho que responder com um tom de brincadeira, né? E eles levam a sério. E a gente combate o racismo assim, a gente conversa sobre o racismo, e é racismo. Não deixa de ser racismo. Quanto mais estudado mais racista é também. Porque não é possível. Eu queria contar uma passagem tão violenta que eu reputo, como a manifestação racista mais violenta que eu sofri. Eu já quase fui agredida, tal, mas quando eu tive minha filha tem 33 anos, e minha filha tem uma pele muito clara, que eu já não sou tão escura, e casada com um homem mais claro, ela saiu muito clara. Uma pessoa amiga da minha irmã, a gente morava junto, foi me visitar, levar um presentinho para minha filha, e olha, minha filha viu que minha filha era muito branca e vira para mim e diz assim, mulher, que barriga boa você tem. Para a gente entender como é sofisticado o racismo, ela acreditava mesmo que ela estava me elogiando, né? Mas, para mim, isso ficou tão forte, tão marcado, né? Eu tinha 32 anos e estou com 66, fiz ontem. Eu não esqueço disso em momento nenhum, a expressão do rosto dessa mulher. Que barriga boa você tem. Então, assim, isso dá a dimensão de quanto é importante eliminar o negro
da sociedade brasileira, né? Minha barriga só era boa porque o fruto dela tinha sido uma garota de pele clara. Eu acho isso de uma violência simbólica tão grande que ela é muito mais forte na cabeça, no emocional, no psicológico da população negra, que passa por essas coisas todos os dias. Todos os dias a gente tem que provar que é honesto, todos os dias a gente tem que provar que é inteligente, todos os dias a gente tem que provar que é capaz, todos os dias a gente tem que provar que merece existir. Então, essa violência do racismo é tão forte que ele tem uma ação em todos os campos do humano, né? No simbólico, no físico, em todos os campos do humano. E isso perceber essas coisas. Naquele momento, eu só tive uma reação, eu mandei ela embora. Naquele momento. Mas hoje, eu não tinha percepção da sofisticação do racismo e tal, eu me senti agredida, porque eu fiquei imaginando que se minha filha fosse mais escura, o que ela teria feito? Torcido a cara, provavelmente, né? Mas hoje eu fico pensando quantas mulheres não passam por situações destas. Quantas mulheres negras, quantas crianças negras, entendeu? É isso, é disso que a gente está falando. O racismo é de uma violência que acaba não só com a vida física, mas com a vida emocional, com o imaginético, com tudo. Então, é esse monstro que nós temos que combater. Gente, agora a gente vai ter que fazer mais 2 horas de live, porque esses depoimentos vão dar muito pano para manga, né? Regina, minha mãe é branca, classe média, e era classe média alta, né? Quando eu nasci, a gente morava em Moema. E aí a gente veio do Rio, nasci no Rio de Janeiro, a gente veio do Rio para São Paulo, tinha 5 anos, talvez, alguma coisa assim. E uma vizinha, a gente morava na Rua Cotovia, em frente ao shopping, quase em frente ao shopping Ibirapuera. E uma vizinha que ficou um dia comigo lá para cuidar de mim, que a minha mãe foi fazer alguma coisa, tão revoltada, ela queria provar por A mais B, que eu era adotado. E aí ela punha minha. E eu tinha 5 anos, imagina que eu ia entender branco, preto. Com essa idade você nem percebe essas coisas. E aí eu fui perguntar para minha mãe se eu era adotado. Nossa, minha mãe ficou muito triste. Eu não devo ter sofrido uma violência porque eu não tinha objetiva, porque eu não tinha condições nem de saber o que estava acontecendo, né? Mas a minha mãe, que já entendia, ela ficou muito, muito triste, muito mal. E aí eu acho que começa a gente a explicar para essas pessoas que pegam um ônibus lotado ou que não reconhecem o racismo, simplesmente porque não são negras e não passam pela sua deslegitimação de ser o tempo todo, né? Quando chega numa loja, não é o segurança a primeira pessoa que vai lhe atender. Quando você vai procurar um emprego de gerente, não te oferecem a vaga de servente, né? Como da primeira vez que você entra. Então, quem é branco não passa muitas vezes, às vezes até coloca as pessoas em situação de racismo, mas muitas vezes não passa. E aí não percebe nem o que ela está reproduzindo, né? Então, a gente precisa começar a trazer. Eu lembro que em 94 ou 93, e já começando, a Marília colocou uma pergunta aqui para a gente, como lutar contra esse embranquecimento que a mídia faz, né? Eu lembro que em 94, eu nem lembro a data que eu fiz uma peça, que era com Atílio Ricó. O Atílio Ricó era o diretor da Record. Na época eu trabalhava com ele, e num grupo chamado Trair e Coçar, e a gente tinha 2 peças, a gente tinha alguns projetos, e no dia 20 de novembro eu peguei um projeto e levei lá na Record,
para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Levei na Rede TV, eu conhecia lá o produtor da Rede TV, e levei mais dois canais e uma rádio. Ninguém deu a mínima. Ninguém achou aquilo um tema importante, ninguém achou relevante naquele momento. Não era. Eu não sei o que aconteceu, que mudou, que ficou mais. A gente conseguiu dar notoriedade à nossa luta. A minha impressão é que começa muito timidamente no governo Fernando Henrique, algumas discussões, mas aí era muito tímido, e no governo Lula, com a lei 10.639, com a lei de cotas, as coisas começam a vir à tona, e com as pessoas entrando mais na universidade, parece que se conseguiu hoje dar valor a esse debate. Mas eu queria que vocês me escurecessem um pouco aí do como foi esse nosso processo hoje de fortalecimento, o que mudou, por que hoje a gente tem essa voz, esse espaço, esse debate é mais importante, e como a gente faz para lutar contra o branqueamento da mídia. Não é só isso, não são só os governos Fernando Henrique, Lula, Dilma. Na verdade, é o processo, né? O processo de luta. Foi a luta do movimento negro, da população negra, esse resgate da história, essa luta que a gente fez na academia. Hoje, as mulheres negras, por exemplo, são maioria na área das humanidades, não sei dizer nas outras, mas na área das humanidades são a maioria das pós-graduandas. Então, é o processo de luta que constrói essa retirada da invisibilidade, porque a luta já lá em 78 era para nos tirar da invisibilidade que eles tentavam nos colocar. Então, assim, o que aconteceu que a Globo fez um programa jornalístico a partir dos protestos nos Estados Unidos com a bancada totalmente negra? Porque eles colocaram no dia anterior uma bancada branca, toda branca, para fazer análise do caso do George Floyd. E a grita foi tão grande nos meios de comunicação, na internet, em todos os tipos de plataforma, que eles tiveram que dar resposta a isso. E por que a grita foi grande? A grita foi grande porque o número de pessoas lutando com consciência de que o país é extremamente racista, não sei o quê, é muito maior do que era em 78. E só é muito maior do que era em 78 porque a gente vem crescendo, porque a gente vem forçando, a gente vem colocando pautas, a gente vem obrigando, a gente obrigou o Fernando Henrique a reconhecer que o Brasil era racista. E era tão racista que, quando ele reconhece, ele diz que ele também tem o pé na cozinha. Né? E o que é essa fala? Essa fala é dizer que o lugar do negro é na cozinha. E a gente vem, desde 95, 94, quando isso acontece, 95, a gente vem forçando, lutando, colocando a nossa pauta para que os governos tenham que assumir, não só os governos, mas a grande mídia, para que, por exemplo, uma empresa como a Magazine Luiza perceba que, apesar dela ter um quadro de funcionários que 60% é negro, que a direção da empresa é majoritariamente branca. E, para isso, faz um programa de trainee para negros, porque é necessário a diversidade para compreender o público e para fazer com que o seu quadro de funcionários renda mais. Então, é um processo de luta que faz a gente chegar no dia de hoje.
Eu vou falar uma frase do meu filho. Eu tenho 2 filhos, né? Um mais velho vai fazer 37 anos o mês que vem. E ele, há muitos anos atrás, acho que há uns 20 anos atrás já, ele disse uma frase que, para mim, é uma frase que norteia a minha luta. Ele disse: mãe, porque a gente, militante, é bastante incompreendido pela família, às vezes até pelos filhos e tal. E aí, o meu filho disse assim, era um adolescente, ele vira e diz assim: mãe, a luta de vocês pode não ter nenhum resultado que dê para pegar na mão. Ele queria dizer resultado de coisas materiais, né? Mas é tão importante que a maioria da população negra andava olhando para o chão. E a juventude negra hoje, por causa da luta de vocês, ela olha andando para a linha do horizonte, olhando para a linha do horizonte. Ela anda olhando para a linha do horizonte. E isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Estabelecer que a nossa meta é andar de cabeça erguida, porque nós temos uma produção histórica, cultural, de conhecimento enorme, é de uma felicidade. Então, você vê hoje, Milton fala muito, Milton hoje não está querendo falar. Eu perguntei se ele queria falar, ele falou: não, pode falar, neguinha. Milton diz: a juventude anda hoje com cabelo, colocando a sua beleza, colocando os seus traços, a sua música, nos slams, recitando a nossa forma de vida, no teatro mostrando quem somos, etc. Isso é produto da nossa luta, que para nós do MNU tem 42 anos, mas para o Milton Barbosa tem 50 anos ou mais, e para outras pessoas que já não estão mais entre nós. A gente tem que perceber isso. Angela Davis esteve no final do ano passado aqui e disse: olha, gente, eu não sei por que vocês me tietam tanto se vocês têm aqui a Amélia Gonzalez, a Luísa Bairros, que foram mulheres que me inspiraram. Então, é tudo isso junto e misturado, é o processo, né? O processo, a luta da Dona Teresa, da Mara, para colocar catadores, sabendo da sua função social, sabendo da sua pertença racial, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Então, é resultado de toda essa luta, da luta de gente mais organizada, luta de gente mais de forma mais individual, é produto disso, né? É um processo de muita, muita, muita luta. Regina, é muito bem. Então, como eu sempre falo, né? Eu gosto muito de lembrar e de relembrar. Para a gente estar hoje aqui falando de luta, para a gente estar hoje aqui falando de leis, para a gente estar hoje aqui falando de pessoas, para a gente estar hoje falando de negro, não podemos esquecer que houve uns negros aí que lutaram muito antes da gente, né? Que é aquele lá, né? O Zumbi de Palmares, junto com Dandara, a luta de Zumbi, mas também a luta de Dandara. Né? Também teve essas pessoas que lutaram muito para a gente chegar até aqui. E nós lutamos muito e chegamos até aqui. E fizemos garantir um pouco nossos direitos. E fizemos as leis. Agora, daqui para frente, a juventude tem que aprofundar, a juventude negra. Tem que aprofundar e tem que saber o que é racismo. Não deixar que o racismo perpetue, que continue, né? E que grite alto
e que faça valer as leis. Se existe a lei, porque existiu ainda uma luta. Eu sempre falo com os meninos e com as meninas que esses presidentes que passaram, né? Lula e outros antes, depois, outros que vão chegar. A lei está aí. A lei está aí. Debruça nela. Vê a Constituição. Vê lá, já está o nosso direito. Lá na Constituição já está garantido moradia digna, saúde e educação. E é para todos. Mas temos que ter o nosso lugar garantido. Não deixar outros tomarem, né? Então, Fernando Henrique Cardoso, eu costumo dizer que naquela época a gente também estava, época de ditadura, a gente também estava conversando muito sobre o direito da criança e do adolescente. A gente conversava muito. E a gente estava reunido há muito tempo. Que a gente não queria ser só um código, a gente queria ter uma lei. E criamos a lei, e criamos o estatuto. E o Fernando Henrique só assinou porque ele não leu. Porque se ele tivesse ter lido, eu acho que ele não teria assinado, mas a gente estava mobilizado para ocupar aquela Brasília toda, que o Brasil todo se sentou, se conversou e se fez uma lei igual para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é para todas as crianças iguais, brancas, pretas, classe alta, classe média, porque nós também pensamos assim. E o Fernando Henrique Cardoso só assinou essa lei porque ele não leu. Se ele tivesse lido, ele não teria assinado, não, e a gente ia para lá fazer barulho. Então, as leis é muito interessante, e aprofundar mesmo onde é que está o direito e por que está sendo renegado o nosso direito na Constituição. Por que nós não temos garantido o nosso direito, que tem que estar lá? A gente tem que lutar sim. A meninada tem que continuar lutando, tem que continuar falando. Que ele é discriminado, que ele sofre racismo na condução, ele sofre racismo sim. Só que ele não está também sabendo disso. Só que tem que saber. Só de pegar uma condução lotada aí para o trabalho, que é tão longe da sua moradia, por que esse trabalho não é mais próximo de onde ele mora? Porque não é mais próximo de onde ele vive? Porque ele já joga tão longe. E para jogar tão longe, vai jogar-se todo mundo. E lá destaca mais os negros na marginalidade, porque é mais difícil arrumar emprego, que é mais difícil ter vaga na escola, que é mais difícil tudo para o negro. Então, a gente precisa lutar, sim, continuar lutando. E fazer valer a lei, fazer valer a Constituição. Tá. É isso aí, dona Terezinha, Regina. É muito importante a gente escurecer aí para todo mundo que está nos ouvindo esse movimento, né? Na verdade, hoje o que a gente vê, inclusive nos Estados Unidos, é bom frisar que em 1980 ou 84, a Angela Davis foi candidata a vice-presidente pelo Partido Comunista Americano. Isso traz duas informações muito significativas. A Kamala não é a primeira candidata negra a vice, é a segunda, é a primeira a ganhar. Mas e também esse mandato não é um mandato de esquerda, aquilo que se pensa à esquerda quanto comunismo ou socialismo, né? O comunismo nos Estados Unidos está ligado sim ao partido da Angela Davis, que é o partido verdadeiramente comunista e não tem expressão política nos Estados Unidos, né? A votação dele é sempre muito pequena, não é relevante. Existem, acho que 2 ou 3 partidos independentes lá nos Estados Unidos, que acho que um é o Partido Verde, outro é o Partido Comunista e mais um, que não são partidos que tenham fluência na sociedade. Os Estados Unidos, então, nós temos essa Angela Davis como referência da luta antirracista e política nos Estados Unidos. É bom quando a gente traz que essa é a luta do povo, quando chega nos governos, né? Aí ela faz pressão, como a dona Terezinha falou, ele assinou sem ler, porque se lesse, talvez até ele achou melhor não ler, porque ele saberia que ele não ia assinar e que ia ter problema depois. Então é muito bom quando a gente percebe que os movimentos precisam da união e da unidade das pessoas.
E essa conscientização passa por se desmistificar uma série de fake news, né? A fake news que o índio é preguiçoso, a fake news que o negro era mais esforçado para trabalhar do que o índio, a fake news que o negro era preguiçoso e os imigrantes europeus eram mais esforçados para trabalhar. É a mesma história contada 400 anos depois, né? Primeiro substitui a mão de obra índia pela negra, depois a negra com o mesmo discurso, com a mesma fake news. E é bom a gente desmistificar que esse racismo estrutural ele tem um viés de acúmulo de capital. Manter uma grande massa de pessoas trabalhando a custo baixo para gerar um grande acúmulo para uma pequena elite, né? Tem alguns filósofos que dizem que não existe capitalismo sem racismo, porque ele precisa dessa massa pobre trabalhando a baixos custos, como acontece na coleta seletiva, que gera milhões e bilhões de reais, mas quem está lá na base ganha muito pouco, e é uma maioria negra, migrante, imigrante, é uma maioria de pessoas que estão fora da elite. E aí a gente começa a sentir a importância de estar aqui hoje com a Tereza, com a Regina, com o Milton, falando desses temas. São pessoas que trazem aí uma experiência que vem muito antes da gente e de mim, e que vieram de pessoas que vieram antes, como a dona Tereza trouxe, antes de Zumbi, as lutas já estavam acontecendo, né? Quando o Quilombo dos Palmares surge como fenômeno histórico e político, ele já tinha lá os seus 60 anos. Isso significa que muito antes alguém veio organizar esse quilombo. Então a luta pela liberdade é uma luta muito nobre. É uma luta que a gente ainda está construindo essa luta. Eu escutei uma frase muito boa que é assim, sim, mas não, que se diz muito em alguns lugares, né? Já somos livres, porém nem tanto, né? Temos alguma liberdade, mas ainda não somos de fato livres. Então, eu acho que esse conceito determina muito o que a gente precisa lutar daqui para frente. Eu quero já agradecer de coração a presença da Regina, do Milton. Alguém aqui falou Milton, Papai Noel da cooperativa Granja Julieta. É bom saber que o Milton é o nosso Papai Noel na cooperativa. É bom lembrar que o Natal está chegando e a gente está esperando a dona Tereza e a Mara dizer como a gente vai ajudar o Natal dessas crianças esse ano. E a Regina, que sempre é a coordenadora do Natal da cooperativa Granja Julieta, Milton Papai Noel, e quando a gente pode, a gente apoia como a gente pode, do jeito que a gente consegue, né? É sempre uma correria muito grande. E agradecer a todo mundo que está aqui participando, a Lala, a Mara está aqui assistindo, a Áurea, a Marli, a Marília, a Diva Oliveira, a Sandra, a Minervina Vieira, o César Carlos, Marinês, Linda Simas, e um monte de gente aqui, Jacira Pinho está presente também, Thelma Neri, Sueli Mendes Lima, quem mais? E acho que é isso. Talvez se eu esqueci alguém, me desculpa. Muito obrigado. Milton, Regina e Tereza, vocês querem se despedir do nosso público hoje? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Max, aos jornalistas livres, pedir para que todo mundo entre no site, veja o vídeo, contribua com a Ação Catadoras, e dizer que é sempre um prazer a gente poder estar junto com os nossos e discutir a possibilidade de um mundo melhor, de um mundo onde nós possamos ser enxergados pela nosso caráter, a nossa alegria, as nossas possibilidades. Então, é muito bom poder estar aqui. Muito obrigado, Max, e um bom domingo para todos.
É muito bom estar participando com vocês e acho que é de fundamental importância que nós priorizamos algumas áreas. Tem, eu acho que a área de educação, do trabalho, mas tem duas que são fundamentais que a gente está fazendo trabalho sistemático. Uma é a questão das prisões, como a Ilha do Negros e estão negros, e tem que estar fazendo trabalho lá, de vida, colocando limpa, né, ter orçamento para roupa, alimento e tal, mas eles desviam, então os parentes têm que estar lá, né, na questão do diário. E é um trabalho das cooperativas de caçadores, que também é fundamental, importante, e a população que tem que estar sendo inserida no processo, entendeu? Isso é um trabalho de fato de melhorar a própria natureza. Então, essa imensa está aqui fazendo trabalho com vocês aí, muita força, Tereza, Marcos, um abração. Dona Tereza. Gente, agora eu, né, eu já falo, quando o Marcos pergunta o que a senhora quer, assim, acha que tem que ser pelo Natal, olha, gente, para dizer para vocês, o Natal para mim já está acontecendo, não tem um dia específico, eu já ganho presente o ano todo, só de ter vocês, Marcos, Marília, o Jornalismo Livre, aí, todo mundo junto, para mim já é um grande presente, tá bom? Então, o que eu quero mais é agradecer mesmo a presença desse pessoal e eu agradecer a Deus por estar vivo até hoje. É isso, obrigado. Gente, muito obrigado pela presença. Obrigado, Marília, que está aí. A Marília se desloca no dia da Dona Terezinha com todos os cuidados possíveis para que a Dona Terezinha possa estar participando, porque ela está super isolada. Nós agradecemos aqui a Mara, que hoje está super ativa aqui no chat, a Lalá, o Emílio, nosso piloto aqui dos Jornalistas Livres, o Anderson do Jornal Empoderado, e a gente se despede nesse domingo, desejando muito paz, muito amor e muita luta antirracista, e aqueles que infelizmente perderam as eleições, o choro é livre e a nossa alegria também é livre. Tchau. Tchau. Agora sai, né? Liga tudo.